34. Segundo Crônicas, fica depois de Reis, né? Primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 34. Já tem um tempinho que eu quero falar sobre isso para a igreja, desse personagem da Bíblia tão importante para nós. Senhor nosso Deus e Pai, enquanto os teus filhos estão procurando, eu já oro, meu Pai, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia da minha vida mais uma vez, e usa, meu Pai, conforme a tua vontade. Que o Senhor possa usar, meu Pai, conforme o teu querer, para que eu falar para a amada igreja esteja, meu Pai, sob a direção do Espírito Santo e seja conforme a tua verdade, a tua palavra, para que a igreja continue sendo edificada em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, segundo Crônicas 34, vou meditar a partir do 3. Eu vou trabalhar assim um pouco mais ligeiro por causa do horário, tá? Então, segundo Crônicas 34, a partir do verso 3. Amém. Diz assim: porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a louvar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Sobre as sepulturas, dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim, de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Amém. A igreja pode ser servida. Então, esse trecho fala de Josias. Ele foi um dos reis de Judá. E Josias, ele foi um homem que teve ali por seu avô um rei que não fez o que era bom aos olhos do Senhor, e nem seu pai também. Observem bem, versículo 18 do capítulo 33. Deixa eu dar só uma olhada se é esse mesmo versículo. Não, é o versículo 2, tá? O capítulo 33, perdão, tá, irmãos? É o versículo 2 do capítulo 33. Olha só. Fez o que era mal, Manassés, perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Então, Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não é? E diz aqui que, no verso 20 agora: assim Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O que Amon fez? Verso 22:
fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. E aí diz aqui no versículo de número 25: porém o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon, e constituiu Josias seu filho rei em seu lugar. Olha só, o avô fez o que era mal, o pai fez o que era mal, mas o filho de Amon fez, o neto, né, de Manassés, o que era bom aos olhos do Senhor. Então Judá teve vários reis. Judá teve vários reis, mas teve mais reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor do que o que era bom. Infelizmente, esse é um dado da história de Israel muito triste, né? Mas aí, nascendo Josias, ele, olha só o que diz o verso 3 que nós observamos aí agora há pouco, ó. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, 16 anos de idade que ele tinha aqui, começou a reinar com 8, e aqui ele já tinha 16, que era no 8º ano de seu reinado. Começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. Davi não era pai dele, literalmente. Seu pai, como nós vimos agora há pouco, era Amon. Pai porque, né, ele veio assim de Davi. Davi foi o primeiro rei de Israel. Foi? Então, pai nesse sentido. Entendeu? Às vezes a Bíblia fala pai para o neto. Certo? Mas por que a Bíblia usa essa linguagem? Era um modo antigo de se referir. Certo? A palavra era pai. Para neto era pai, etc. Você vai encontrar na Bíblia. Tem que ter cuidado, porque às vezes a pessoa não conhece a linguagem bíblica. Pega pai e acha que é no literal, né? E às vezes é pai no sentido de descendência. Entendeu? E tal. Deu para a igreja entender, né? Então, ele com 16 anos, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano, do 10º, né, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos. O que eram os altos? A gente encontra isso na Bíblia, né? Os altos eram altares que eram construídos nos lugares altos para a adoração, no caso aqui pagã, né? Nesse caso aqui. Então ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos. O que era o poste ídolo? Que a pessoa às vezes se depara com essa palavra na Bíblia, não vai entender, lógico não. Estátuas ídolos. Poste ídolo era a deusa Azerá, que era a principal deusa dos cananeus, considerada a deusa da fertilidade. Baal era quem? O principal deus dos cananeus, considerado o deus da fertilidade. Azerá era considerada por eles, os pagãos, a mulher de Baal, a deusa da fertilidade. Por isso você vai encontrar muito essa palavra na Bíblia. Baal, Baalins é Baal no plural, né? E poste ídolo, ou poste ídolos, né? Como está aqui, ó. Postes ídolos, né? Não poste ídolos, né? Postes ídolos, referindo-se a Deus Azerá no plural. É só para explicar para vocês terem uma noção. Isso é uma linguagem que a Bíblia usa. Então, Baal era quem? Para eles, os pagãos, os cananeus. Deus pagão deles. É o Deus pagão, Deus da fertilidade. Exato. Azerá, Deus também pagã, Deus da fertilidade. Exatamente. Então, deu para pegar aí, né? Então, o que ele fez? Ele começou a remover a idolatria de Judá e de Jerusalém. Versículo 4: na presença dele, do rei Josias, né, derribaram os altares dos Baalins. Eu já falei, Baal no plural. Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos,
e as imagens de escultura e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e o aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado, daqueles que tinham sacrificado nesses altares. Então o que ele fez? Ele reduziu a pó, como fala aqui, né? Ele quebrou essas imagens de escultura, né, de fundição, reduziu os a pó e aspergiu sobre as sepulturas daqueles que tinham sacrificado nesses altares, como um ato de profanação, porque isso era cultural também. Ele não fez isso do nada, era cultural, era para profanar aqueles que profanaram a terra do Senhor, e era profético também. Versículo 5, daqui a pouco eu vou na profecia. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. Isso era para purificar Judá e Jerusalém, não é? Então o que ele fez com os ossos dos sacerdotes? Queimou sobre os seus altares. E interessante, eu quero que você, se puder, vá lá agora para 1 Reis 13, 2. 1 Reis 13, 2. Você vai entender o que eu quero dizer após nós observarmos 1 Reis 13, 2. Isso. 1 Reis 13, 2 diz assim, eu vou ler um também para vocês pegarem o contexto. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Por quê que eu vim para cá? Olha só, veio um profeta por ordem do Senhor de Judá a Betel, lá no reino do norte, onde Jeroboão, que se tornou ali um nome que significa praticamente abominação a Deus, porque Jeroboão, ele paganizou o culto a Deus, ele distorceu, ele fez diferente do que estava na palavra de Deus. Então ele se tornou sinônimo de abominação. Então esse profeta veio, de Judá a Betel, e clamou contra o altar ali de Jeroboão por ordem do Senhor. Ao tal altar, assim diz o Senhor: eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias. Isso aqui aconteceu antes do texto que eu li, antes de Josias ter vindo ao mundo, de 300 a 350 anos antes. Ainda falou o nome dele, que surgiria, como ele disse aqui, não é? Exatamente, da casa de Davi, um que se chamaria Josias, e ele faria aquilo ali, ele purificaria a terra, Deus ia tocar. Então Josias, ele não purificou só Judá e Jerusalém, não. A purificação estendeu-se até o reino do norte, porque Josias era rei de Judá, de Jerusalém, certo? Então olha só o que aconteceu, para a gente entender que a palavra de Deus, ela é profética.
E uma outra coisa que eu quero que você entenda comigo, que é importante a gente pegar, vocês estão observando a importância da gente ir para esses dados pontuais da Bíblia, para entender o que aconteceu lá. Uma profecia de 300 a 350 anos antes, aproximadamente, de Josias ter vindo ao mundo. O profeta veio, profetizou contra o altar e ainda disse o nome de Josias. Agora, 2 Reis, capítulo 23. Vamos meditar aqui, você vai entender também o porquê que eu estou com vocês aqui. Nós vamos meditar por que eu estou com esse texto em mente. Então, 2 Reis, capítulo 23, vamos ler o 24 e 25. Diz assim: aboliu também Josias os médicos, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, para cumprir as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. Preste atenção no 25 agora, é o principal. Antes dele quem? Josias. Não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. O que a gente aprende? Não houve na história um rei que se convertesse a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, como Josias, segundo o que estava escrito na lei de Moisés, como está, até hoje está. Então, por que Josias ele fez essa limpeza na terra do Senhor? Porque era profecia, com certeza. Mas também porque ele era um homem que tinha o temor de Deus. Já viu aquela história? As pessoas dizem assim: ah, vai ser igual o pai. Ih, é a cara do avô. Eu estou vendo ele, eu me lembro do avô dele. Às vezes acontece essa semelhança, sim. Nós estávamos até conversando sobre isso aqui, né? Ele parece com o avô dele e tal. Porém, na questão de crença, de fé, não existe isso. É só se a pessoa quiser. Então, a gente aprende com a história de Josias, principalmente, o quê? Que a gente tem que remover da vida da gente tudo que é abominável ao Senhor. Aplicando isso, né? Trazendo isso para nós temos que tirar da nossa vida, porque nós não estamos mais no tempo da monarquia dos reis. Mas se essas histórias estão na Bíblia, é para a gente ler, estudar e entender. Não é à toa. Senão não estaria na Bíblia como está. Aqui se trata do rei que se converteu ao Senhor como nenhum outro se converteu. Por quê? Porque ele temia Deus. Josias, ele quando se deparava com algo que ele via que estava errado, que era profanação, que era abominação a Deus, Josias não discutia, Josias removia. A fé faz isso. A fé faz com que a pessoa, quando ela se depara com algo em que ela tem o conhecimento que aquele algo não é de Deus, ela vai se afastar daquilo, ela vai tirar aquilo da vida dela, porque ela crê na palavra do Senhor, ela quer a bênção do Senhor, e ele queria a bênção do Senhor para a terra. E olha quanta reforma, ou quantas reformas ele teve que fazer na terra, porque ele sabia que Deus não abençoaria daquela forma. Deus não ia abençoar daquela forma, não. Então o que ele fez? Eu preciso de remover esses altares pagãos. Isso tudo é abominação aos olhos do Senhor.
Porque as coisas, às vezes, elas ficam erradas até um tempo. Algumas coisas, ou muitas coisas, cada caso é um caso, até que chega, ou até que chegue alguém que vai despertar. Bom fim. Bom fim nisso. Porque aquilo era o que para o povo? Era maldição. Deus ia abençoar o povo debaixo daquela maldição. Então essas coisas foram gravíssimas. Muitas dessas idolatrias, quem trouxe para a terra foi o próprio Salomão, filho de Davi. Homem que as mulheres fizeram ele cair na idolatria. Josias removeu também esses deuses pagãos, esse paganismo que Salomão trouxe para o povo. Pastor Salomão era filho de Davi. A Bíblia fala que ele foi o homem mais sábio. A pessoa pode ser sábia. Ele pediu a Deus, Deus deu. Quando ele pediu com um coração puro, mas ele não guardou porque Deus enviou. E aí vem maldição sobre o povo, vem complicação. Deus pode me dar uma coisa, e se eu guardar aquilo, Deus vai continuar me abençoando, com certeza. Mas se eu não vigiar e me desviar, com certeza Deus não vai mais abençoar, Deus vai castigar, Deus vai corrigir. Então Salomão morreu numa situação não boa, deixou uma situação complicada para seu filho, que foi um outro também complicado, a Bíblia fala. Mas eu não quero me ater a isso, eu quero lembrar de Salomão, porque a Bíblia fala de Salomão também, lá em Reis. Josias teve que remover o paganismo que Salomão trouxe, não é? Então nós temos que fazer como Josias nesse sentido. Olha só uma outra coisa importante que Josias fez. Capítulo 34 agora, de 2 Crônicas novamente, versos 12 e 13. Isso falando sobre, eu não vou ler tudo, é lógico, não é o tempo, né? Falando sobre ele ter reparado o templo. Ele reparou, foi tudo, está errado. Vamos consertar, vamos restaurar. Tem que ser de Deus, restauração, né? Reparação. Mas eu quero ler só os versos finais da reparação do templo. 12 e 13. Os homens procederam fielmente, os homens encarregados, né, para a obra, na obra, e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos, músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Então Deus abençoou tudo que ele fez, porque era a reforma de Deus, já estava no coração de Deus. Ele foi bem sucedido, certo? Uma outra coisa importante que ele fez, eu vou ler aqui algum versículo só. Versículo de número 18, acompanhe comigo se você puder falar. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Uquias me entregou um livro, Safã leu nele diante do rei. Então isso foi quando Uquias achou o livro da lei. Então foi lido diante do rei, Josias. O que o rei fez? Vamos para a Bíblia. 19. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, porque ele viu que Deus, o que estava escrito, né? Que Deus falou acerca da desobediência do povo. Então ele, quando ouviu, ele tremeu, né? O coração dele ficou ali quebrantado, se humilhou, se arrependeu, ficou, né, quebrantado na presença de Deus. Aí o que ele fez? Verso 20.
ordenou o rei a Ilquias e a Aicão, filho de Safã, e a Abdon, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito neste livro. Consulte lá a profeta Hulda, não é? E aí, o que aconteceu? Ele enviou os homens dele para consultar a profeta, e Deus usou a profeta. E o que Deus falou? Que realmente ia efetuar destruição sobre o povo, por causa da rebeldia com a qual o povo se rebelou contra Deus. Porém, acerca de Josias, o que Deus usou a sua serva, a profeta, para falar? Vamos para mim. Versículo agora 24. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram incenso aos outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, Josias, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste para mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Olha só. Em outras palavras, diga a Josias: eu vou destruir este lugar por causa da rebeldia contra mim, mas você não verá isso. Você, olha que palavra que ele disse acerca de Josias: pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Pesado. Mas por que ele foi tirado dessa destruição? Porque quando ele ouviu as palavras, rasgou suas vestes e se humilhou. Exatamente, ele se humilhou. Quando ele tomou o conhecimento da palavra, como o Senhor disse, ele quebrantou, ele abriu o coração. Quantas pessoas não abrem o coração? Às vezes elas ouvem que Deus vai destruir, que Deus vai fazer. Por exemplo, o que está acontecendo no mundo hoje, se a gente for resumir, segundo as profecias bíblicas? A guerra vai dizer. Guerras, pestes, fomes, muita traição, falta de amor, falta de fé. Profecias bíblicas acerca do mundo. E às vezes a gente fala disso para algumas pessoas, o coração dessas pessoas torna-se quebrantado. Às vezes muitas pessoas não estão nem aí. Então a forma de como a pessoa ouvir a palavra vai ser também a forma de como Deus vai tratar com a pessoa, o que vai acontecer com a pessoa. Então Deus tem promessa de destruição para o mundo, porque o mundo é um mundo desviado de Deus, é um mundo perverso. Mas aqueles que estão no mundo perverso, assim como Josias estava numa terra que ele purificou, mas tinha ali a ira do Senhor derramada, porque foi muita abominação.
Assim como tem homens de Deus no mundo hoje. A gente às vezes é usado por Deus para tentar limpar o que dá, salvar o que dá. Mas o mundo não vai escapar do juízo de Deus, isso aí é inevitável. Mas nós sabemos de uma coisa: o mundo vai ser destruído, mas de alguma forma nós vamos ser recolhidos em paz, e a paz eterna que Deus enviou para os santos dele, que ele vai recolher no fim dos tempos. Amém. E a terra vai ser o quê? Incendiada, julgada, castigada. Não é? Agora eu vou só falar uma coisa aqui, para não me alongar muito, que é interessante também, não posso deixar de falar isso. Olha só no verso 18 do capítulo 35. Verso 18 do capítulo 35, se você puder acompanhar, que é importante. Ele também celebrou a Páscoa. Precisava de haver restauração. A Páscoa era a grande festa. A Páscoa era para quê? Também para o povo lembrar-se da libertação da terra do Egito, da casa da servidão. A Páscoa era isso. Olha só o significado da Páscoa. Então ele restaurou, ele comemorou ali a Páscoa, da forma de como ela, não é, tinha que ser comemorada. E olha só o que está escrito aqui, verso 18: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Em nenhum dos reis celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Quer dizer, houve ali música, muita música, ele restaurou tudo, né? Foi a maior Páscoa. Tudo que ele fazia para Deus, ele fazia com aquela excelência. Então ele foi uma pessoa, ele é um dos reis da Bíblia, que a gente tem. Esse aqui a gente tem que realmente, né? Nem sempre a gente lembra de todos, mas esse aqui o crente tem que lembrar dele. Esse aqui tem. Por quê? Porque ele foi que se converteu a Deus com mais força, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças, de acordo com a lei de Moisés. Amém. Então esse a gente tem que lembrar dele, pelo menos no resumo da história. Por isso que eu estou resumindo aqui para vocês. É uma história interessante, entendeu? Da monarquia de Israel. Então foi um homem muito usado. E agora nós vamos para o fim de Josias. O fim dele não foi bom, não. Isso não apagou o que ele fez. Mas vamos lá. Vamos ler aqui do versículo 20 em diante, para a gente pegar um trechinho, só o trecho final, né? Senão vocês não vão entender. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis. Junto ao Eufrates, Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Então Josias entrou numa guerra que ele não precisava de entrar. E Neco ainda mandou avisar ele. Em outras palavras, você não tem nada com isso. Foi Deus que está me mandando para cumprir essa missão. Não entra não, porque se você entrar, você vai ser destruído. Vamos continuar. Verso agora 22. Porém, Josias não tornou atrás. Antes, se disfarçou para pelejar contra ele. E não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus. Deus usou o pagão aqui. Ele foi avisado. Deus usou o pagão, não porque o pagão era de Deus, naquele momento ali, né? Às vezes você vai encontrar essa expressão na Bíblia: Deus usou o fulano, como ele aqui, mas naquele momento, não é porque ele era o nome de Deus, não, certo? Mas Josias não deu ouvidos à palavra do Senhor. Pagou por isso.
saiu a pelejar no vale de Megiddo. Verso 23. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, e estão escritas no livro de Lamentações. Não é no livro de Lamentações de Jeremias da Bíblia, não é no mesmo livro não, tá? Você não vai encontrar isso no livro de Lamentações de Jeremias não. Um outro livro de Lamentações, tá bom? Isso que eu já estou falando. Quanto aos atos de Josias e as suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Então, a Bíblia é um livro interessante às vezes, intrigante, não é? Porque a gente fica pensando, meu Deus, que homem, né? E olha o fim que ele teve. Eu não sei se ele ficou cheio de confiança, né? Fez tanta coisa boa. E naquele momento, a desobediência dele foi fatal. Pastor, mas Deus profetizou que ele seria recolhido em paz e tudo mais. Será que foi essa forma? Não, eu creio que não. Aqui foi ele que não deu ouvido. Então não pode colocar como sendo Deus ou na conta de Deus isso. O ser humano tem essa tendência. Não, mas já estava profetizado. Mas aqui não era, creio eu, que Deus tinha para ele, não. Livre-arbítrio. Exatamente. Então o mal que Deus profetizou que viria para o povo veio. Qual mal foi esse quando aconteceu? Rapidamente, só para a gente dar um estalo aqui para finalizar. Foi quando a Babilônia veio destruir. Certo? Se você analisar lá, isso aconteceu, veio o filho dele, depois outro e tal. Não. Isso aconteceu aí no reinado de Zedequias. Pastor, quantos anos depois? Não sei, talvez aproximadamente 30 anos, alguma coisa assim. Mas ele não viu a destruição que viria. Então, o que a gente aprende com essa história de Josias? O que significa o nome de Josias? É lógico que vocês não vão saber. Como eu também não sabia. A gente vai estudando, é assim, tá? Não estou perguntando como se vocês tivessem de saber, não. É só para trazer mais riqueza para a mensagem. O que significa o nome Josias? Javé cura. Ele curou o povo naquele momento. Cada cristão tem que ser servo de Deus para curar, sarar a terra. Pastor, mas a Bíblia fala que a terra não vai ser toda sarada. Não vai, mas no que dá para sarar, o cristão tem que sarar. Quando você prega para alguém a verdade, quando você consegue convencer alguém, né? Não é você convencer no sentido da ação do Espírito Santo, do falando, levar alguém, por meio da ação do Espírito Santo, ao arrependimento, um grupo de pessoas no seu trabalho, entendeu? Então toda a ação do cristão tem que ser voltada para quê? Para curar. Porque Josias ele curou, mas por quê? Porque ele teve iniciativa. Foi profecia? Foi. Mas tem muitas profecias acerca da igreja também. Tem ou não tem? Acerca da gente. E a gente é que vai escolher onde a gente vai entrar, aonde a gente vai entrar nas profecias. Eu quero entrar para sarar. Eu não quero entrar para corromper, para podridão, porque podre o mundo já está. Eu quero tentar me preservar para me poder sarar o que dá para sarar. Porque Josias ele só pode fazer o que ele fez porque ele, no princípio da sua vida, com 16 anos, começou a buscar Deus. E todo mundo que busca Deus encontra. Amém. Quando a pessoa vê que tem uma coisa errada, ela começa a buscar Deus, e Deus quer que a pessoa busque a Ele, e Ele se deixa achar. E quando a pessoa vem a Deus, Deus fortalece a pessoa, e onde a pessoa está, aonde ela vai, ela dissemina o sarar de Deus, o curar de Deus,
a libertação de Deus. Pessoas deixam o mal e passam a buscar Deus. Porque se você for ver lá também, o povo concordou com a aliança que Josias fez. Ele fez com que o povo obedecesse a Deus naquele momento ali, porque ele estava cheio do Senhor, cheio do Espírito do Senhor. Assim um crente, quando ele está apoderado pelo Espírito Santo, não é ele não, porque dele mesmo ele não pode fazer nada, mas é ele com o poder do Espírito Santo, para sarar, para libertar, para curar, para restaurar o mundo perdido, para ele ser uma fonte de luz onde ele está, árvore de vida, prosperidade. Não a prosperidade segundo o mundo, mas a prosperidade que houve para o povo. Olha só a Páscoa que o homem fez, a maior, que Deus é comigo. Quando você está com Deus, você está com o maior. Amém. Não importa do outro lado, quem está do outro lado, se é o filho de Beltrano, fulano, cicrano, o sujeito tem poder, não importa. Se você está com Deus, você está com o maior, o poderoso, que sara e que cura e que restaura. Amém. E o resto é conversa, se coloca sobre seus pés. Irmãos, então só para a gente captar, terça-feira o culto vai começar aqui na igreja 7h30? Não. Mas vai estar lá 7 horas para poder orar. Então, isso aí, no portão da garagem, o nosso amado evangelista Francisco, para a gente orar e depois comemorar. Amém. Porque o povo de Deus, a Bíblia fala, a igreja, eles cultuavam a Deus, mas tinham comunhão também nas alimentações. Amém. Isso é bom demais. Faça assim com suas mãos e vamos receber. Pai, a todos os presentes e ausentes, eu abençoo com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave e doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, encorajado, animado, para que nós encerremos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã no encorajamento do Divino Espírito Santo. Em nome de Jesus eu oro e os abençoo. Amém. Que as palmas do Deus não vão embora. Para terminarmos o culto em comunhão, Deus te abençoe em nome de Jesus. Deu certo. Ó, ficando bonitinho, quem falou baixinho no ouvido.